Pedagogia negativa. Francisco Bezerra. Primeiro, conceitos educacionais. O conceito da teoria da educação, restrito à criança, está superado. O educando é o homem em qualquer idade. Desde que nasce até a morte, o ser humano vive aprendendo coisas e contraindo hábitos, efetuando, conscientemente ou não, a aprendizagem, mecanismo básico do processo educacional. A impropriedade do termo pedagogia deu origem a vários neologismos, tais como antropopagogia, educação do homem, agotecnia, técnica da educação, agologia, ciência da educação, pedologia, ciência da criança, etc., os quais, embora expressivos e etimologicamente bem formados, não lograram obter a aceitação necessária nos meios cultos. Em vista das inúmeras divergências relativas à nomenclatura e ao real significado do vocábulo, adotamos, neste esboço, a denominação de pedagogia negativa, correlacionando aos métodos, aos fins e aos meios educacionais odiernos, na maioria das vezes empregados de forma desvalorizada. Todavia, em virtude da complexidade do assunto, somos obrigados a fazer uma exposição sucinta e superficial do fenômeno educacional, a fim de melhor nos fazermos entender. Nada mais faremos do que repetir tudo quanto nos foi ensinado, anos atrás, nos bancos universitários. A pedagogia, em um sentido genérico, abrange o campo filosófico e o científico. O primeiro deles, incluindo os conceitos educacionais, os fins ou valores da educação e a classificação dos estudos pedagógicos, será analisado, resumidamente, ao mesmo tempo em que o científico, constituído pela biologia, pela psicologia e pela sociologia educacional, bem como pela história da educação e pela educação comparada. Os conceitos educacionais, variando no tempo e no espaço, são múltiplos. Uns a definem como um fim, outros, em menor proporção, emprestam-lhe conceituações puramente religiosas, por fim, há os que chegaram a defini-la de modo quase perfeito. Qualquer que seja o aspecto com que se encara o problema, em sua essência, ele traduz a importância do fenômeno, que vem sendo objeto de estudos desde a Grécia Antiga. Uma das mais importantes definições, daquela época, é a de Sócrates, o criador da maiêtica e da ironia, e que nos foi transmitida por Platão, seu discípulo. O fim da educação é dissipar o erro, descobrir a verdade, conhecer a virtude, o que nos obriga a praticá-la. A primeira parte da conceituação Sócrates a praticava utilizando o seu célebre processo. Consistia em produzir a ironia sem que o interlocutor se apercebesse do fato, argumentando e perguntando, o filósofo fazia com que o indivíduo se exasperasse, terminando por descobrir o erro. Na segunda parte da definição, ao conhecer a virtude depois de haver descoberto a verdade, a pessoa deveria praticar a primeira em razão de um novo estado de consciência possibilitado pelos novos conhecimentos adquiridos. O método socrático, mentalmente violento, haveria de produzir choques profundos nos indivíduos comuns, sem capacidade para assimilar os conhecimentos transmitidos pelo mestre. Não poucos foram os inimigos que adquiriu o sábio, terminando por ser confundido com os sofistas, taxado de corruptor da juventude e, finalmente, condenado a beber cicuta. É interessante observar a semelhança do processo de Sócrates com a iniciação, cujo objetivo é, dentre outros, o de dissipar o erro, o véu da ilusão, a maia dos budistas. Ao descobrir a verdade, em consequência dos paulatinos e progressivos conhecimentos que vai adquirindo, o neófito atinge um estado de consciência superior, este, cedo ou tarde, falo-á a seguir, com a naturalidade, um código de conduta elevado.
João Comênio, nome latino do gramático tcheco Komenský, uma das grandes figuras da história da educação, definiu a educação como sendo o desenvolvimento progressivo do homem. Contudo, acrescentou a sua definição: a finalidade da educação é alcançar a felicidade com Deus. Tal fim, puramente teológico, além de excluir outros ângulos fundamentais da questão, permite uma série de interpretações esdrúxulas pelos místicos devocionais, entraves a qualquer forma de realização perfeita. Augusto Comte, fundador do positivismo, uma das figuras proeminentes da sociologia, no século passado, definiu a educação de um modo quase perfeito. A educação é a primeira das artes, a única plenamente geral, que aperfeiçoa a ação melhorando o agente. Ela é a primeira das artes porque sempre existiu sem os demais ramos do conhecimento humano. Desde que os homens se constituíram em clãs, e, mesmo, anteriormente, a educação familiar, a religiosa, a social, etc., foi sempre ministrada sem que existissem a arquitetura, a medicina, a sociologia, o direito, a psicologia, etc. Sem o ensino do direito, por exemplo, poderíamos voltar à lei do mais forte, mas nem por isso a educação deixaria de se processar, embora de modo bastante diminuído. Fato idêntico se repetiria com a ausência do ensino técnico, do especializado, do universitário. A ação é o pensamento cristalizado. Para que ela seja uma realidade, é necessário que o agente, o indivíduo, o homem, o menino, o educando, o aprendiz, a execute de acordo com a sua vontade. À proporção que o agente se aperfeiçoa, suas ações tendem a se transformar na mesma razão. Desse modo, o processo educacional melhora, ou aprimora, a conduta do indivíduo, ajustando-o ao meio social. A comprovação pode ser feita através do ensino emendativo, do supletivo e por intermédio da terapêutica pedagógica, quando o educando, capaz ou incapaz, gradativamente vai melhorando as suas ações, passando do comportamento sub-humano para um de caráter humano. O Homo sapiens, sem vida de relação, sem o contato social que o educa, ou o aperfeiçoa, e aprimora as suas ações, transforma-se em Homo ferus. A assertiva é fundamentada em casos reais, estudados e analisados à luz da psicologia, conforme se verá. Em outubro de 1920, em Midnapuri, Bengala, na Índia, o reverendo J.A. Singh foi avisado pelos camponeses da região sobre o aparecimento de uma alcateia de lobos, na qual se encontravam seres com a aparência de humanos, mas sem o comportamento destes. Conseguindo capturá-los, o reverendo verificou que se tratava de duas meninas. Sendo diretor de um orfanato, procurou reeducá-las, registrando, em suas observações, as atitudes das meninas Kamala e Amala. A origem das crianças jamais foi descoberta. A idade presumível era de 8 anos para a primeira delas e de 2 anos para Amala, que faleceu poucos meses depois de sua captura. Kamala, entretanto, viveu 8 anos. Massagens nas juntas, nos braços e nas pernas, sobretudo nos lugares onde se apoiava para poder se locomover, cuidados higiênicos, roupas, comidas cozidas, fizeram com que Kamala começasse a andar na postura normal. Com 1 ano e meio de educação, adquiriu hábitos humanos, acostumou-se às crianças, brincava com bonecas. A mais curiosa das reações era quando lhe recordavam o seu estado anterior, em que ficava encabulada e envergonhada. Esta reação de autocrítica já demonstrava um estado mental humano. No exemplo acima, graças à ação reeducacional levada a efeito pelo reverendo A. Singh, a menina no caso fazendo o papel de agente, educando, aluno, aprendiz e quantos nomes lhe possam dar, teve uma recuperação social, mudança de conduta,
psicológica, a reação de autocrítica e até biológica, pois a nova alimentação que lhe ministraram, mais variada e cozida, também deve ter concorrido para o equilíbrio do seu estado somático. Se, por intermédio do caso relatado, se prova a afirmativa de que a educação, sendo a primeira das artes, a única plenamente geral, é a que aperfeiçoa a ação melhorando o agente, por outro lado deixa bem nítida a influência exercida pelo educador na formação da personalidade do educando. A noção de educação, em si, contém 4 elementos interdependentes: o educador, o mestre, o professor, o instrutor, etc., o educando, o aluno, o aprendiz, etc., os meios e os fins. O agente se modifica em consequência da ação direta do mestre, e, na falta deste, o meio social tem o papel de educador configurado, influenciando, igual e poderosamente, na formação da personalidade da criança e do adulto. No exemplo focalizado linhas acima, a completa ausência de um aprendizado racional e dirigido determinou a formação de um homo ferus. A parte final do mesmo demonstrará até que ponto o meio em que vive o educando influencia na formação do caráter, das atitudes, das tendências, dos costumes e dos hábitos das criaturas humanas. O comportamento de ambas era lupino. Comiam carne crua, dilacerando os alimentos com a boca, sem se utilizarem das mãos. Não tinham, no início, a postura humana de andar, deslocando-se como os quadrúpedes. Preferiam dormir durante o dia e andar à noite. A língua pendia-lhes da boca, ao verem seres estranhos, ou quando sentiam cheiro de alimentos, grunhiam. Qual será o efeito de um meio social corrompido e oco, de uma educação desvalorizada, negativa, fundamentada em símbolos sociais carcomidos e em fins egocêntricos? Não poderá a juventude ser conduzida para o crime e para o vício, para a mentira e para o adultério, para a hipocrisia e a luxúria. O educar é preparar para a vida completa, diz Spencer, pode ser interpretado como educar para um estado de vida superior, onde, por certo, a agotecnia e a agologia estarão ocupando o lugar que merecem ao lado dos problemas teleológicos, exames dos fins educacionais, e dos axiológicos, os da conceituação dos valores educacionais. E esta tarefa somente poderá ser realizada por intermédio de um estado mental superior, possibilitado pela eubiose. Linhas atrás, referimos-nos ao educando, ao educador, aos meios e aos fins. Eles são conhecidos, no terreno da pedagogia, como os elementos ou as categorias da educação, a qual se efetua por meio de aprendizagem, cujo valor, positivo ou negativo, determinará ou não a existência do fenômeno educacional.